alegria toda minha poder estar aqui com vocês e também com os ouvintes desta rádio, que no Brasil são milhares e milhares. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Recordando que nesta manhã nós tivemos o encontro do Santo Padre com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, um momento muito importante. Santo Padre fez um apelo, inclusive, pelo Chile. Sabemos das dificuldades que os nossos irmãos chilenos estão vivendo neste momento. Portanto, o coração do Papa vai também para uma realidade concreta da nossa América Latina. Estamos hoje fora da tradicional imagem nossa com a sala Paulo VI ao fundo, onde nós temos a sala sinodal, para trazer vocês para o Castelo de Sant'Angelo. Nós estamos no terraço, podemos assim dizer, da nossa sede, que é o Palácio Pio, onde se encontra a Vaticanews Rádio Vaticano. Esse palácio belíssimo, que já foi residência papal em verões passados e hoje é um museu que recorda um pouquinho da história da nossa igreja e também da Itália. Padre Agenor, o senhor é um perito do sínodo, uma palavra importante, perito, né? Um especialista. Em que área? É um serviço, né, que nos foi pedido para assessorar os padres sinodais, fazendo a ponte entre esse clamor que veio dos povos da Amazônia e o Papa Francisco, que quer recolher, não é, tudo isso numa exortação, num documento que possivelmente ele vai publicar, não é, no pós-sínodo. E o meu campo de atuação é no campo, evidentemente, da teologia, e dentro da teologia eu tenho acompanhado, não é, sobretudo, os processos pastorais da Igreja no Brasil e na América Latina, e também com presença assim, bastante constante na região amazônica, não é? Através da formação de agentes, formação de missionários, assessorias diocesas, processos de planejamento, não é? Um serviço que nós fazemos com muita alegria a essa igreja que merece toda a atenção e todo o carinho nosso. Nós, nesse momento no sínodo, estamos na pausa de reflexão, uma pausa de reflexão simplesmente pelo fato de que os senhores, os peritos, junto com os relatores, estão reunindo todas as propostas que já foram apresentadas, né, dentro da plenária para a produção. Nesse momento ainda é um projeto, um esboço de um documento final que depois vai ser lido pelos senhores padres sinodais, votado no sábado e entregue nas mãos do Santo Padre. Realmente isso. Houve um primeiro momento que chama-se de congregações gerais, em que todos os participantes do sínodo trazem a voz dos seus povos, não é, da Amazônia. Depois se foi para círculos menores, né, por línguas, para aprofundar, debater e poder também fazer uma certa triagem das temáticas que foram surgidas, né? Tudo isso foi recolhido e deu origem a um projeto de documento que tivemos acesso, não é, há 2 dias. Com esse documento nós fomos novamente aos círculos menores, estudar, ler, não é, e fazer as devidas complementações, não é, enriquecimentos, cortes, não é? Então tudo isso foi recolhido ontem, essa contribuição dos grupos. Então durante o dia de hoje e o dia de amanhã, não é, então a equipe de redação vai integrar tudo isso, né, em cima daquele primeiro projeto, né, dando origem já a esse projeto de documento em sua segunda fase, que irá novamente então para a Congregação Geral, para a Assembleia, né, dos Padres Sinodais. E depois será um texto que será lido e depois votado parágrafo por parágrafo. Justamente essa é a dinâmica, né? O sínodo se desenvolve numa dinâmica bastante sinodal, né? Muito sinodal, né? Desde a presença do Papa, dando um testemunho também de busca conjunta, de participação, de discernimento com a Assembleia, intervindo também em momentos assim muito especiais, que têm assim sido muito ricos e orientadores. E claro, né, então todos os padres sinodais, também os peritos, os auditores, né, os observadores, os convidados especiais, um clima assim muito bonito, fraterno, de busca comum. Toda essa riqueza está sendo recolhida e plasmada, não é, num texto que se vai depois entregar ao Papa, não é, e ele vai ver, não é, em que sentido, em que medida, não é, se pode responder, não é, a todos esses clamores que vêm dos povos da Amazônia, que são múltiplos, não é? Desde o campo mais especificamente eclesial, como também o campo, né, da ecologia, que é uma realidade muito premente, muito, não é, urgente na região amazônica. Nesse momento, então, nós estamos no projeto ainda desse documento. O documento não está pronto. Justamente, então, durante o dia, desde ontem à noite, não é? Durante o dia de hoje e amanhã também,
todas essas contribuições que saíram dos círculos menores, que é uma montanha de contribuições, uma riqueza muito grande. Os grupos trabalharam de maneira assim, muito séria, houve muito empenho, trabalhou-se, não é, intensivamente, com muita boa vontade. Então agora é integrar tudo isso, não é, nesse projeto de documento que já havia e certamente, não é, nessa nova versão, não é, vai estar muito mais próximo daquilo, não é, que nosso povo da Amazônia espera, não é, ser plasmado nessas páginas que são muito importantes, né, não só para a igreja na região, porque a Amazônia, no fundo, não deixa de ser um sujeito, um certo paradigma, porque a partir da Amazônia, dessa região, aí há questões que atingem a Igreja Universal, que iluminam e também interpelam a Igreja Universal, certamente. Falando do perito, da figura do perito, o que faz um perito dentro de um sínodo? Olha, é um serviço que a gente faz com muita alegria, também na discrição, porque são os padres sinodais que decidem, e nós somos aqueles ali que recolhem as contribuições, que se sistematizam, que elaboram também os textos, que depois tudo isso eles vão ler, eles vão revisar, eles vão complementar. E é um trabalho de assessoria. E um clima muito bonito, porque na realidade os peritos, em princípio, não poderiam assim, sei lá, se pronunciar, falar, contribuir, apenas registrar. Mas aqui houve um clima sinal tão aberto nos grupos, que nos deram toda a liberdade também de interagir, de argumentar, de falar. Então é nesse espírito que a gente se encontra, com muita alegria, podendo contribuir, podendo também dar um pouquinho de nós nessa causa tão importante que é a Igreja na Amazônia. Que experiência foi essa de participar de um sínodo que diz respeito diretamente à nossa realidade brasileira? Olha, a gente sempre busca servir nos diversos espaços, mais de base, mais a nível de conferência episcopal. Eu também tenho uma certa participação a nível latino-americano, através do CELAM. Mas essa experiência assim, mais ampla, mais universal, é algo único, E realmente a experiência é muito rica, porque a gente aqui se sente também irmanado, não somente com os povos da Amazônia, mas aqui, em nome de uma igreja presente, em tantos países, em tantos espaços, e no fundo a gente sabe, que o que se reflete aqui não deixa de ser clamor também em outras regiões, Então é um privilégio a gente poder servir, na área da gente, a essa igreja que se faz presente de maneira assim tão concreta, em tantos países, mas de modo muito particular na nossa querida Amazônia, que nós temos um carinho especial, como América Latina, como Igreja Universal também. O senhor é teólogo. Falou-se tanto de teologia indígena, o que sobra de tudo isso para um teólogo como o senhor? Olha, a teologia é um esforço de fazer uma inteligência reflexa das práticas, das ações da igreja. A teologia quer ser um serviço às comunidades eclesiais. A teologia, no fundo, não cai do céu, ela brota da realidade, Então, um espaço como esse de sínodo, por exemplo, em que a gente ouve tantas vozes, e de modo especial as vozes dos indígenas, as vozes das mulheres que estão aqui de maneira muito consciente e consequente, as vozes dos pastores, dos auditores, tudo isso é um grande laboratório que faz a gente sempre se questionar, se perguntar, alargar os horizontes do próprio discurso teológico, e fazê-lo cada vez mais um serviço, porque disso se trata, Não se quer simplesmente fazer da teologia um saber acadêmico, um saber simplesmente em função de textos, mas o que se quer é alimentar as práticas dos cristãos que estão engajados, encontrando tantas dificuldades e tantas questões, que nós temos o dever de dar também, desde nosso campo, de repente uma luz, de repente também capacitá-los mais para que possam ser consequentes com a fé nos espaços onde eles se movem. Existe uma abertura para uma reflexão como essa que o senhor está dizendo? Olha, aqui neste sínodo, como ecologia e povos originários são dois sujeitos que têm uma presença assim quase que hegemônica no sínodo, então são dois campos da teologia que são novos, evidentemente, a ecoteologia, por exemplo, mas que a encíclica Laudato Si já recolheu em grande medida essa contribuição, inclusive avançando no campo da reflexão teológica, no campo da ecologia.
E no campo dos povos originários, temos uma larga experiência já de uns 20, 30 anos, sobretudo na América Latina, do que se chama de teologia índia, não é? Então, uma reflexão teológica a partir da fé cristã, mas que interage e dialoga estreitamente com as sabedorias, com as religiões, não é? Com a cultura indígena. Então, é todo um esforço de inculturar também a reflexão teológica, não é? No espaço dos povos originários. Eles, né, como gente de fé, eles também têm, não é, o direito, e a igreja dá esse espaço de liberdade para que eles expressem a sua fé a partir de suas epistemologias, a partir de suas sabedorias, a partir de seu modo de ser. Porque a teologia não é um saber absoluto, não é? É um saber sobre o absoluto, e esse absoluto que é Deus, ele é experienciado na diversidade dos contextos, das culturas, e daí nasce também, evidentemente, a legitimidade e a necessidade, não é, de um pluralismo teológico, e que nós vimos muito presente aqui nesse sínodo. Essa teologia indígena vai ter continuação como reflexão? Ela sai do sínodo reforçada, não é? Inclusive com novas tarefas, porque há todo aí um clamor dos povos originários de superação de certos resquícios ainda colonialistas. Então, todo esse pensamento que nós chamamos de decolonial, descolonizar, não é, o cristianismo, a fé e a própria igreja, isso é um clamor, não é? Então a teologia índia tem um grande contributo a dar nesse campo. Uma das propostas que sai no sínodo, por exemplo, é a questão da inculturação da fé e da liturgia, até a proposta de um rito litúrgico, não é, para a Amazônia, e ali está um espaço importante, não é? Evidentemente da teologia índia, quando se trata também de repensar o perfil dos ministérios, a formação dos futuros presbíteros, a questão também de uma igreja mais sinodal, que interage mais, né, com os diversos atores, né, da região. A teologia índia tem todo um saber que ela recolhe das práticas e das vivências dos povos originários, que pode muito enriquecer, não é, a nossa igreja, a partir de uma cultura outra, né, que nós nem sempre estamos acostumados, não é, a acolher, a ouvir, e aqui nesse sínodo essas culturas e esses povos, não é, eles se fizeram ouvir, e o Papa Francisco, não é, com muita atenção, escutava a todos e aplaudia também, o que significa que existe todo um campo aberto, não é, para uma teologia que é jovem, que é nova, mas muito necessária e urgente para a nossa igreja. Não tem nada de herético falar então de teologia indígena? Olha, todas as teologias, como são um saber, não é, também cultural, marcado também, não é, pelo humano, tem suas ambiguidades, tem suas arestas a polir, não é? Mas não é uma teologia assim, vamos dizer, não é, que como um todo ofereça, não é, grandes problemas à ortodoxia da fé cristã, não é? Todos os saberes precisam, não é, dialogar entre si, precisam se enriquecer, sempre está se buscando, não é, novas formas de aprimoramento da epistemologia, do método, a maneira também como se integra, né, os conteúdos da fé. Tudo isso é muito normal, não é? E as teologias, elas vão também evoluindo, vão também, não é, se superando. E existe uma história da teologia, e a teologia índia já tem uma bela história, e certamente ela vai continuar ampliando, não é, o seu universo, não é, simbólico, semântico e também epistemológico, e isso tudo só enriquece uma igreja que é, evidentemente, não é, uma unidade de diversidades. Diversidade de povos, diversidade de culturas, diversidade de expressar, de encarnar a fé cristã, como tem sido feito isso ao longo da história. Houve momentos em que a igreja teve certa dificuldade, não é, de reconhecer e acolher essa diversidade, mas desde, não é, o Concílio Vaticano II, nós entendemos a unidade como uma unidade de diversidades, não é? E o diferente não é um perigo ou um herege em potencial, o diferente é outra instância, né? E escutar os diferentes sempre enriquece. Mesmo quando o outro discorda de mim, como dizia Dom Helder, ele ainda sempre nos enriquece. Obrigado, Padre Genor, pela sua presença, pela sua reflexão também conosco, né? Bom trabalho, ainda teremos 3, 4 dias de intensos trabalhos, esperando então esse momento final do documento final,
Esperamos que o Papa possa autorizar a publicação e, quem sabe, depois uma exortação apostólica. Eu que agradeço essa oportunidade, poder estar com você, que também não é lá de nossa região, parabenizar vocês todos por esse belo trabalho que vocês fazem, que nós seguimos à distância, mas muito próximos de coração, dessa mesma fé que nos irmana, não é, e nos une e reúne. Padre Agenor também, ele é professor na PUC do Paraná, né? Mesmo lá do Celan, enfim, ele é um homem que gira o Brasil inteiro e esteve também gastando um pouquinho do seu tempo conosco. Obrigado, Padre Agenor. Grande prazer. Bom trabalho. Muito obrigado, grande prazer. Nós voltamos amanhã contando um pouquinho mais também do que está acontecendo nessa pausa sinodal, porque os nossos padres sinodais hoje e amanhã têm pausa. Depois voltarão na sexta-feira, à parte da tarde, com a congregação geral, como disse o Padre Agenor, para reler um pouco todas essas propostas deste projeto para o documento final, que será votado então no sábado. Com Castelo Sant'Angelo atrás, céu azul, temperatura agradabilíssima nessa quarta-feira. O nosso abraço vai aqui da Cidade Eterna para vocês. Um bom dia e até amanhã.